E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de calorimetria que diz o seguinte: em um calorímetro ideal mistura-se uma certa massa de vapor d'água a 100 graus Celsius com outra massa de gelo. Então nós temos vapor d'água a 100 com outra massa de gelo a 0 graus Celsius. Sob pressão que é mantida normal. Após alguns minutos, estabelece-se o equilíbrio térmico dessa mistura. Dentre as opções abaixo, assinale a única que apresenta uma situação impossível para o equilíbrio térmico. E aí nós temos que ver dentre as opções ali das alternativas. Vamos entender então o seguinte: nós temos ali um calorímetro, e esse calorímetro, a questão diz para mim que ele é ideal. Isso aí é bastante interessante eu entender, porque o fato dele ser um calorímetro ideal, né, a questão fala aqui, ó, calorímetro ideal, quer dizer que o que eu botar ali para dentro vai interagir somente entre eles. Isso é um ponto-chave. Óbvio que é uma situação totalmente hipotética, mas é um ponto-chave pra gente. Então eu vou botar ali uma quantidade de gelo, né, um cubo de gelo, digamos, né? Vou botar aqui, isso aqui é um cubo de gelo que eu vou botar dentro desse calorímetro. E vou colocar também uma quantidade de vapor. Vou fazer o vapor de roxo aqui, ó, só pra gente entender. O vapor está a 100 graus Celsius. E o gelo está a 0 graus Celsius. E eles são os únicos corpos que estão ali dentro, as únicas massas que estão ali dentro. Pela interação térmica que a gente tem espontânea, o que vai acontecer? Uma transmissão natural de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, nós vamos ter uma troca de calor que vai do vapor para o gelo. E essa é a única relação de calor. O gelo ele não tem mais ninguém dentro dessa situação para roubar calor, e o vapor não tem mais ninguém para roubar calor dele, tá? Ah, mas e o calorímetro? E o ar ali dentro? Não sei, não tem. As únicas duas massas são essas que a gente tem. O calorímetro ele é ideal, evita todo o contato da parte interna com a parte externa. Perfeito. Então o que a gente vai entender aí? O vapor ele está no ponto de liquefação, né, ou de ebulição, que é o ponto onde a água vira vapor ou o vapor vira água. Como ele vai começar a perder calor, o que a gente então vai observar? A gente vai observar que o vapor, nessas condições aí, ele vai ter que começar a condensar, ele vai ter que começar a virar líquido. Então a gente vai ter uma situação onde o vapor vai virar líquido. Vou botar assim, né? Vai virar água. Perfeito, porque ele está perdendo calor e esse é o processo natural, né? Se perde calor, então essa massa tem que começar a virar líquido, até porque ele está no ponto de temperatura para isso acontecer. E o gelo, senhor? O gelo ele está recebendo calor. E se tu olhar com atenção, a temperatura do gelo é 0 graus Celsius, que é justamente a temperatura de fusão do gelo. Justamente, então, o que a gente vai observar? Como o gelo vai receber calor, o que vai acontecer com ele é esse gelo vai ter que virar água também. Eu não sei se tu já começou a entender onde eu quero chegar. Tanto o vapor como o gelo nessa troca de calor, eles vão convergir para o mesmo estado físico, que é o estado físico líquido, a água, né? Então, qualquer opção que eu for procurar nas alternativas, eu tenho que ter água. Eu tenho que ter água, não tem nenhuma outra situação. Então só por aí tu já conseguiria se ligar que a resposta certa, aquela que é impossível, né, é aquela que eu não vou ter água na mistura. Eu posso ter uma mistura de gelo com água, de vapor com água, de gelo, vapor e água, de só água, mas tem que ter água, porque os dois estão convergindo para a água. Olhando as alternativas, tu consegue ver que o único que não fala de água é a alternativa E. A fala gelo e água, a B, a C e a D fala apenas água, e a E fala vapor, vapor d'água, ou seja, não tem água no estado líquido, somente vapor. Então essa resposta aqui seria a resposta certa, por ser uma situação impossível. Mas a gente pode ir mais a fundo nessa discussão e entender o seguinte: eu não posso, é impossível eu ter vapor d'água, porque, como eu disse, imediatamente na situação em que eu boto o vapor em contato com o gelo, ele começa a perder calor. Então, uma gota que seja, eu tenho que ter de água, né? Um suor nas paredes internas, eu preciso ter de água nesse calorímetro. Porque qualquer quantidade de calor perdida pelo vapor, mínima que seja nessa situação,
tem que ter a transformação desse vapor em água. Então é impossível que esse vapor se mantenha a 100 graus Celsius e que eu tenha só vapor. Até por outro lado, também a gente tem que pensar o seguinte: para eu ter apenas vapor, essa quantidade de gelo aqui teria que ter derretido e ter se transformado em vapor também. E da onde esse gelo tiraria energia suficiente para derreter, esquentar e virar vapor, para que eu tenha só vapor no final desse processo. Então realmente é impossível a situação da alternativa E. Todas as outras são possíveis, dependendo aí da variação de massa que eu tiver entre vapor e gelo, eu posso ter todas as outras opções. Então a resposta certa é realmente a alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!